Estamos de volta com a entrevista coletiva e a minha convidada de hoje é a jornalista, biógrafa e neta de Dorival Caymmi, Stella Caymmi. Stella, o nome do livro é O que é que a Baiana tem? Dorival Caymmi, a Era de Ouro do Rádio. Verdade. O que é que a Baiana tem? É verdade que O que é que a Baiana tem entrou na trilha do filme de Carmen Miranda, por acaso, por sorte, digamos assim? Foi sorte. Foi luz, né? Estrela, como se diz, né? A pessoa tem uma estrela, meu avô tinha uma estrela. Além da estrela mais linda, que era uma menininha. Que está aqui, quer dizer que está aqui, está né? No entre Gantuá, nós, claro. Exatamente. Ele tinha uma estrela, como se diz, né? E Carmen Miranda era outra grande estrela, né? Já era uma estrela vindo do início da década de 30 com Tá aí, eu fiz tudo para você gostar de mim. Mas realmente, com o que a Baiana tem, foi um avalanche. Foi assim, um sucesso, foi o primeiro a música do meu avô gravada e foi um sucesso extraordinário que catapultou para a fama imediatamente Caymmi, a Luiz de Oliveira, que era do Bando da Lua, que foi acompanhando Carmen para a Broadway, depois para Hollywood, e foi parar na Disney para fazer aqueles filmes com Zé Carioca, Tio Patinhas, aquela coisa toda. E a própria Carmen, que já era famosa, a pequena notável no Brasil, passou a ser a bombshell do mundo ocidental. Né? Para você ter uma ideia, ela era o maior imposto de renda dos Estados Unidos. Você vê o que ela ganhava. Agora, aquele era um período, quer dizer, se a gente pensar um pouquinho mais para frente, não, já nesse período, Estado Novo, era um período de grande controle do Estado. Como é que era fazer sucesso, ser músico e compositor, uma tarefa nem sempre bem vista naquela época, para Dorival Caymmi? Como é que ele vivenciava esse controle do Estado naquela? Porque ele tinha amigos esquerdistas, inclusive, sem né? Dúvida, Aí sem Jorge dúvida. Amado que não nos deixa mentir. Sem dúvida. Olha, eu tenho uma entrevista da Zélia que ela fala textualmente o que eu sei, mas algumas pessoas querem, por força, colocar Caymmi como uma pessoa política. Ele não era política, ele era amigo dessa turma. Você sabe que ele ainda na fase da adolescência e início da juventude na Bahia, a Revolução de 30 fechou os colégios, né? Então, meu bisavô, para não deixar o filho sem nada, botou ele para fazer Berlitz, em inglês, botou para fazer Hamilton, e ele foi trabalhar no Imparcial, porque ele tinha uma caligrafia, já pintava, uma caligrafia linda, para fazer a remessa do jornal. Ali ele já foi contagiado pelo vírus do jornalismo. Então, isso explica um pouco o fato de eu amar tanto o jornalismo. Porque meu avô e minha mãe eram loucos por jornalismo. E todos os três por rádio. Porque minha avó, Stella Maris, era cantora do rádio. Foi cantora da Rádio Marinque Veiga. Meu avô também. Eles se conheceram na Rádio Nacional. Meu avô recém-chegado, duro, com dinheiro para pagar um mês de pensão só. Trazendo um violão com um pacote quadrado para disfarçar, porque violão era coisa de malandro. E ele disse, bom, eu vou tentar me manter aqui com o desenho que eu sei fazer. Trouxe os lápis Faber, tudo direitinho. Tentou um trabalho na revista Cruzeiro. Encontrou Milô lá, novinho, Fernandes. Também foi uma época de gênios, né? Incrível, vamos incrível. Combinar. E aí, ele... Duro, o que você faz? Ele estava numa pensão na Rua São José, no centro, que era o centro artístico, só depois, nos anos 50, que foi para Copacabana. Ele, então, foi no edifício à noite, na Rádio Nacional, que era o edifício mais alto da capital, onde tinha o auditório de rádio. E lá estava passando um concurso, que na época eram patrocinados. Então, um concurso de calouros, chamava Raio K, em busca de talentos. Raio K era um inseticida. Pois bem, ele sentou e viu uma loura de olho verde, alta, uma loura assim misturada com negro, né? Mas aquele cabelo meio crespo, mas aquela coisa meio Rita Hayworth, sabe? Porque as mulheres eram muito finas. Glamurosas, a roupa né? era muito... Esguias, Minha avó elegantes. minha avó era uma mulher de procedência humilde. Mas as mulheres se vestiam como aquelas estrelas de Hollywood, enfim, ditava a moda, né? Então, ele viu aquela mulher muito chique, muito linda, aqueles olhos verdes, ele gamou na hora e começou a ficar matutando. Ele disse que matutou, ela vai cantar uma versão, talvez uma versão de música clássica, que era comum na época, ou uma versão de Fox. Existem versões lindas. Smile é uma versão, foi feita por Braguinha, Sorri, que é o Smile, do Chaplin, né?
Então, versões de alta qualidade. Só que aí ela deu um tiro no coração dele. Ele disse que ele nunca mais se recuperou, porque ela, acompanhada do regional, que era o modo típico de acompanhamento da época, da Rádio Nacional, que só tinha fera, ela atacou de Nosso Amor, que eu não esqueço, e que teve o seu começo numa festa de São João, na Rosa, Último Desejo. Aí ele ficou até o final para ver se ela ia ganhar aquela etapa do concurso. Ela venceu. E ele não teve coragem de falar com ela. E como é que ele conseguiu? Olha só, naquele ano de 38, foi um negócio... Aí vem a estrela. Aconteceu dele ir para a revista Cruzeiro, como eu te disse. Só que aí, até quando ele foi para a revista Cruzeiro, foi por intermédio de um primo torto, a quem ele foi recomendado, que já avisou ao cara da Cruzeiro que ele trouxe um violão, que ele tinha umas composiçõezinhas, porque a essa altura a pensão já tinha descoberto o que tinha naquele papel embrulhado azul, né? Retangular, porque não tinha capa. Então o cara disse, não, você não compõe, você tem que ir para o rádio. Aí fez assim na revista Cruzeiro, que tinha aquela lista de telefone, ligou para a Rádio Tupi, falou com o Teófilo de Barros Filho, o diretor, e marcou, que é pai do Telzinho, de disparada do festival, e marcou uma audição. E o grande problema do meu foi assim, como é que eu vou levar esse violão? Aí Pitanga, Zé Pitanga, que é o tal primo torto, enfermeiro, foi no Assis Valente, baiano, compositor e protético, amigo do enfermeiro, que emprestou a capa do violão. Repare, eu tenho que falar até como Meu Deus, repare isso, que loucura! Que loucura. E aí, só que acontece o seguinte, a capa, o violão era maior, então ele pegou um bonde, né, na direção de Formosa, e lá foi ele. Aí ele disse que ele fez um rebuliçozinho na Rádio Tupi, porque quando ele cantou Noite de Temporal... Imagina. Caíram duros, foram buscar o Chateau em pessoa. E ele não sabia quem era o Chateau. Chegou aquele cara que estava arrancado, engravatado, que parecia que mandava no lugar. E ele disse que... Aí ele cantou Noite Temporal, que é assim, é noite, elamba, elamba. Aí o Chateau ficou impressionadíssimo, disse para ele... A Chateau tem aquela predileção por coisas indígenas, tupi, né? Rádio Tupi. Ele chamava a turma dele de Taba. Seu Teófilo, eu sou um gênio, seu Teófilo. Esse homem é um telúrico, é um homem da terra. Ele tem que vir para Taba, agora. Muito bem, ele entrou para Taba. E aí, Teófilo combinou, você não vai cantar para ninguém, você vai estrear no dia 24 de junho, na festa de São João, da Rádio Tupi. E lá foi ele. Como ele cantou uma vertente dele, ele tem 4, né? Mas ele cantou justamente a vertente que trabalha, vamos dizer assim, o folclore baiano e brasileiro, não é? Acalanto Pega o Boi, da Cara Preta, adeus Belém do Pará, não é? Então tem o acarajé, as vendeiras. Então ele tem essa vertente de músicas em torno do folclore, como Roda Peão, né? Santa Clara Clareou, enfim. Os folcloristas que faziam muito sucesso na época, logo o botaram, ele é da minha turma, do folclore. Mas aí ficou na Tupi, aí salvou a pensão, conseguiu bancar. E sua avó? Onde é que está a sua avó? Quando é que ele reencontrou sua avó? Isso tudo em 38, isso é para te contar. Então, vou resumir. Ele saiu da Tupi, chamado pelos baianos que estavam na rádio transmissora. Da rádio transmissora, aconteceu o episódio do filme Banana da Terra, que estava sendo filmado, e a Armin Miranda ia cantar nesse filme 2 números, e um dos números era Ari Barroso. O Ari Barroso, sabendo que não ia haver acordo do dinheiro, porque o Wallace Downer, dono da Sonofilmes, no contratinho que o cara assinava para o filme, ficava dono da música no exterior todo, ele, para se defender, sabendo que ele não ia haver acordo da grana, o mineiro mandou, assim, em cima da hora, eu quero tanto. Era uma grana, coisa de 10 contos de réis, era muita grana. Aí o Wallace Downer, ele realmente tem a fama de pão duro, como diz o Rui Castro, né? De catar confete para usar numa cena de carnaval de outro filme, né? Ele catava o confete. Não deu essa grana. E aí ficou aquela turma desesperada que o filme era feito para o carnaval. Toda a produção cinematográfica e musical era específica para o carnaval, tinha isso, né? O carnaval tinha uma força extraordinária. Aí houve, assim, aquela ação de guerra atrás de uma música para substituir, que o casario baiano estava pronto, o cenário estava pronto, e a estrela esperando. Aí o Alberto Ribeiro lembrou, o parceiro do Braguinha, tem um rapaz na transmissora que tem uma música de Bahia.
Pois bem, E aí, pronto. foram atrás dele, aí pronto. Dali ligaram para Almirante, que é grande Almirante, radialista e cantor, foi na pensão, pegou Caymmi, levou para a Urca, e ele já chegou na casa da Carmen Miranda e ela assim, né, de shortinho. Sabe aquelas blusas que você dava, a barriguinha nozinho, ficava, aquele nozinho, né? aquele lencinho, entendeu? Linda de morrer, baixinha, com aquele tamancão, e lá ia ela, e aí ele cantou O que é que a Baina tem, ela falou, Almirante, isso é batata, assim tá muito melhor. Dali, minha querida, na sonorização, já foram para a sonorização do filme, porque estava atrasadérrimo. Então foi o Bando da Lua e ela percebeu que ele tinha molejo, malemolência, ritmo e cantava bem. Então o que aconteceu? Eles cantaram juntos já no filme. Ele não está cantando, mas a voz é dele. No filme, o que ele faz? Ele serve de ponto. Então você está aí, você é a Carmen Miranda, faça lá as mãos de Carmen Miranda. Aquelas mãos de Carmen Miranda, tem torso de seda, tem. E tá Caymmi dizendo, ó, torso é turbante. Viu? Tem brinco de ouro, tem corrente de ouro, tem pano da costa, tem. Isso é dela, mas até aquele olhinho que o vô faz, sabe como é? que ninguém resistia e não resistia até ele falecer, ninguém resistia para aquele homem. Ele tinha um açúcar. Ele tinha um açúcar. A gente vai continuar, porque eu quero Papai saber passou açúcar nele. quando é que ele encontrou a sua avó. A gente volta E já ainda custou uns meses. com entrevista coletiva.